caminhos que o marketing de performance e afiliados tendem a percorrer em um curto espaço de tempo. Você sabe a resposta a essa pergunta? É uma provocação que a gente faz para você. Confira então, veja agora os dados da pesquisa de consumo e com afiliados sobre o quarto trimestre deste ano, além dos caminhos que o setor deve trilhar a médio e longo prazos. O futuro do marketing de performance é o tema dessa próxima palestra e eu convido ele que é formado em contabilidade pela FIPECAF, finanças pela FGV e também ele tem formação técnica em telecomunicações pela ETEP. Ele possui uma longa trajetória profissional no mercado financeiro com passagens por grandes empresas multinacionais. Eu me refiro ao Luiz Tanicho, que é VP Global e Country Manager da Rakuten Advertising Brasil. Luiz, muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, muito obrigado. Bem-vindo. Tudo certo, a palavra é sua, viu? Maravilha. Então, vou falar um pouco sobre o marketing de performance e tendências que vão transformar a indústria. Vou iniciar falando um pouco a respeito do ecossistema da Rakuten Advertising. A Rakuten Advertising é uma divisão da Rakuten Inc., uma das empresas líderes mundiais em serviços de internet. Eu acho que muitas das pessoas veem a Rakuten estampada na camisa do Barcelona e não sabem exatamente o que a gente faz, né? Mas a gente tem mais de 70 empresas ao redor do mundo, onde a gente foca em investimento e parcerias. Então temos Lyft, Pinterest e Bates nos Estados Unidos, produtos e serviços digitais, shopping, performance marketing, finance e agora telecomunicações, que a gente está liderando a implementação do 5G no Japão. E por que eu estou falando isso desse ecossistema da Rakuten numa palestra de marketing digital? Por conta dos dados. Dados são as fundações da internet. A gente tem uma base de 1,3 bilhões de consumidores globalmente. Nós conseguimos entender os consumidores dentro dos diferentes ecossistemas dentro da internet. Eu acho que o mundo ele está caminhando não para o que o consumidor compra, mas o serviço que podemos prestar para esses consumidores. Esse relacionamento com clientes hoje em dia é muito mais importante que transações. A história que eu quero contar aqui, então, se inicia com dados. E por falar em dados, esses são talvez os mais importantes e mais sensíveis hoje em dia, como GDPR, CCPA, agora o LGPD que está todo mundo falando. E eu vou falar um pouco mais para frente sobre eles. E apenas dentro da Rakuten Advertising, para vocês terem uma noção, nós temos acesso a 500 milhões de usuários por mês e 175 bilhões de sinais de compra. Dados que a gente está começando a utilizar para impulsionar o desempenho aprimorado dos nossos clientes. Voltando um pouco para 2020, logo eu falo mais sobre o futuro, tendo em vista que esse ano foi extremamente peculiar em todos os sentidos, e ainda não acabou, né? Cada dia é um susto. E ainda tem muito o que acontecer. A gente fez uma pesquisa para entender melhor o comportamento do consumidor globalmente nesse último trimestre que se iniciou agora em outubro. Encontramos algumas informações bastante interessantes que eu gostaria de compartilhar com todos. Bom, a gente conduziu esse questionário online em junho e julho de 2020. Foram contabilizados 8.900 respondentes adultos, divididos em 12 reuniões que incluem Reino Unido, França, Brasil, Austrália, Estados Unidos e China. São alguns dos países que a gente tem a nossa rede de afiliados, rede de performance também. E algumas informações que a gente conseguiu coletar para o Brasil, que eu vou compartilhar com vocês. Isso aí não é novidade para ninguém dentro do e-commerce, né? O Brasil aumentou significativamente as vendas durante o Covid. Então, num momento tão incerto para o Brasil, 69% dos brasileiros eles não diminuíram a quantidade de gastos que eles tinham planejado para 2020. Uma outra informação que eu acho que é bastante interessante, especialmente porque diz respeito ao comportamento do consumidor, é que 86% dos brasileiros têm maior probabilidade de comprar online, principalmente nas datas promocionais desse quarto trimestre. Esse dado de 86% é o segundo maior do mundo, atrás somente da China, que tem um e-commerce desenvolvido e tem um percentual do varejo muito maior do que o do Brasil.
E o Brasil se encontra, inclusive, à frente dos Estados Unidos, que teve 82% de possibilidade de consumidor fazer compras dentro desse último quarto trimestre. Uma outra informação que eu acho que é bastante relevante, 38% dos brasileiros dizem que estão abertos à publicidade das marcas nas datas promocionais, sendo esse número muito maior do que a média de todos os outros países cobertos por esse survey, e apenas 6% dos brasileiros acham a publicidade algo irritante. Os brasileiros também parecem mais preocupados do que em outros países em colaborar socialmente. 45% dos entrevistados têm propensão a gastar em ambientes e em espaços e-commerce locais, o que abre muita margem para pequenos comércios de bairro, etc., abrirem e-commerce, abre muito a gama de oportunidades aí, e 10% dos brasileiros, eles estão comprando mais, estão doando mais para caridade também, em relação a todos os outros países do mundo. Agora, voltando um pouco para o marketing de performance e de afiliados, ter um cupom ou cashback é algo que influencia 50% dos brasileiros, e 43% esperam que haja o frete grátis agora nesse quarto trimestre. Então, já é uma dica aí para os anunciantes que estão desenvolvendo as estratégias para o último trimestre. E como se preparar? Esse survey, ele é bem extenso, então no final da apresentação vai ter um QR Code, onde você vai poder baixar esse relatório completo e encontrar todas as análises que foram feitas. E se você baixar também o relatório, você está concorrendo a uma camisa do Barcelona. E alguns dos takeaways que a gente teve com essa pesquisa é como os anunciantes podem se preparar para o quarto semestre. Então, eu acho bastante importante utilizar recursos de segmentação orientada por dados para alcançar os consumidores com anúncios relevantes, envolventes e oportunos nas plataformas sociais alinhadas aos valores da marca. Eu acho que esse ano a gente aumentou muito o topo do funil, entendeu? E a relevância das marcas, entendeu? Para os consumidores. Então, investir em estratégias como YouTube, anúncios de descoberta, anúncios dinâmicos de mecanismos de pesquisa e maximizar a cobertura de palavra-chave para alcançar consumidores que desejam descobrir novos produtos e marcas. Envolver os afiliados também, que ao recompensarem consumidores por suas compras, incentivam compras repetidas. Além disso, as ferramentas de inteligência artificial, que eu vou falar um pouco daqui a pouco, permitem os afiliados vincular anúncios e descontos personalizados com base nos comportamentos de compra anteriores e aprimoram a experiência do consumidor e incentivam ainda o maior engajamento com a marca. As campanhas de retargeting também permitem as marcas segmentar consumidores que manifestaram interesse ou que compraram anteriormente. Então, estratégias como campanhas de agradecimento ou que segmentem usuários que abandonaram o carrinho, pessoas que visualizaram produtos específicos, permitem que as marcas personalizem suas mensagens e segmentem os consumidores com anúncios relevantes, né? Utilize estratégias para celular. O tracking no aplicativo permite que as marcas incentivem e recompensem afiliados para impulsionar instalações de aplicativos e transações no aplicativo. Ao usar o rastreamento no aplicativo, as marcas podem criar parcerias adicionais, otimizar as existentes e entender e rastrear melhor a atividade móvel e o comportamento do consumidor. E tecnologia de comissionamento dinâmico, as novas estratégias de comissionamento de marketing de afiliados oferecem às marcas capacidade de recompensar os afiliados por gerar vendas dentro dos produtos de alto valor com base nas principais estratégias do cliente. Então, se um cliente tem um produto que tem uma margem maior ou está querendo aumentar a sua penetração dentro de uma geolocalização específica dentro do Brasil, ela pode usar o comissionamento dinâmico para comissionar mais os produtos que mais fazem sentido dentro da estratégia do quarto semestre para do anunciante.
E agora vamos falar um pouco mais sobre as expectativas para 2021 e além, algumas previsões de médio prazo que a gente tem trabalhado aqui na Rakuten. Então, eu acho que esse primeiro gráfico mostra que não são somente os varejistas que estão competindo hoje em dia entre si. Nos últimos anos, a gente viu que diversos outros aplicativos começaram criaram novas necessidades dentro da cabeça dos consumidores. Então, esse círculo de influência mais amplo torna esse período mais interessante e muito mais difícil para os varejistas. Um momento, inclusive, único dentro do que a gente já viveu com o varejo. Então, se você pensa como a expectativa do consumidor mudou ao longo do tempo, e você olha para marcas como Amazon, Netflix ou um Uber, por exemplo, ou até mesmo se você compara com um Itaú ou um Vivo, eles agora estão criando expectativas para que estão criando as expectativas para quem são os seus consumidores. Então, estão mudando as expectativas dos seus consumidores. Então, não é só sobre os seus concorrentes diretos, mas sobre o quanto o consumidor espera que você espera da sua agilidade, espera das suas políticas, etc. Então, coisas como personalização, imediatismo, relevância, e se você ver de uma perspectiva do varejista, o quão rápido você consegue entregar para um comprador online, o quão efetiva é a sua política de devolução. Tudo isso já está na cabeça dos usuários. Por quê? Porque esses grandes competidores já estão pensando nisso, entendeu? E você realmente precisa pensar nessas outras camadas que não são só seus competidores. Então, imediatismo é algo que as pessoas têm assim, muito aflorado hoje em dia. Eu acho que um exemplo bem legal de se falar você entra no Uber, você pede um carro, 7 minutos não é suficiente para você hoje em dia. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, você teria que esperar meia hora para chegar um táxi na sua casa. Então, isso aí é necessidades do consumo que estão sendo desenvolvidos não pelos seus concorrentes, mas por outros aplicativos e o ambiente onde você convive. Personalização, algo muito importante também. Experiência de compra. A Amazon tá aí para mostrar que é uma experiência bem desenvolvida. Acesso, uma interface intuitiva. São coisas que todos os varejistas têm que sempre pensar. Então, um pouco mais complexo, mas muitos varejistas já estão fazendo isso da forma correta, mas é um desafio realmente que existe dentro dos varejistas, vai começar a ficar bem mais forte agora nos próximos anos, e essa é a tendência. Agora, migrando para o marketing digital. Existe uma balança entre a expectativa do consumidor e o que os consumidores estão recebendo em relação à publicidade. A expectativa dos usuários com a publicidade online nunca foram atendidas. E justamente por conta disso, foram criadas regras de proteção de dados, um assunto que está em voga em todos os anunciantes que eu converso é ser compliant com a LGPD. Então, eu acho que a gente peguei essa informação aqui da Accenture, que mais de 60% dos consumidores pararam de consumir com pelo menos uma empresa por conta de uma experiência de compra pobre. Algumas outras informações que a gente coletou aqui, 83% dos consumidores globais dizem que a publicidade interrompe sua experiência online. E 79% notaram a obtenção de anúncios de itens que já compraram. Então, a frustração do cliente com as práticas de marketing e vendas de hoje em dia aumentou em média 2,8% em todas as categorias que a gente pesquisou. Contudo, existe uma lacuna entre o desejo do consumidor de não retenção dos seus dados, e a lei está aí para, enfim, para ele ter essa opção, e a experiência que eles desejam, que depende dos dados para o canal de marketing entregar. Então, 79% dos consumidores, de acordo com essa pesquisa feita pela Akia, dizem que as marcas não devem ser capazes de utilizar seus dados pessoais para o marketing. Contudo, ao mesmo tempo,
quase a mesma quantidade, 78% dos consumidores globais dizem que seriam mais leais a uma marca que mostrasse que eles realmente os entendiam e que eles estão procurando. E, para isso, você precisa captar os dados. E vemos essa necessidade de relevância como um fator impulsionador, né, para ativar os direitos de privacidade de acordo com o LGPD. Então, eu acho que, em resumo, o que a gente pode tirar disso é que chegamos na era da publicidade consciente. Nunca tivemos dados tão limpos na história. O uso de dados conscientes. E existe uma linha tênue entre o dado que você usa para realizar a personalização para um cliente e o que o consumidor considera como invasão da sua privacidade. Então, é muito importante para o marketing de performance não ultrapassar essa linha tênue. Uma das coisas que eu tenho certeza que capacita o marketing para fazer uma tecnologia, para entregar informações mais úteis para os usuários, é a tecnologia. E um dos termos que a gente ouve bastante hoje em dia é sobre a inteligência artificial, que há poucos anos atrás a gente falava, o que é a inteligência artificial? Só assistia em filme, né? Não tinha essa noção do que ela poderia proporcionar hoje para a gente. Eu tenho uma analogia que eu faço com inteligência artificial e como ela vai se transformar no novo normal dela com a internet. Que é com a internet, na verdade. Que nos seus primórdios era de escada, eu esperaria até meia-noite, pois seria só cobrado um pulso de conexão quando eu entrava na internet. O quanto era irritante o processo de conexão com aquele chiado, para você se conectar, e às vezes não dava certo, e eu tinha que brigar com a minha irmã para usar a internet, era realmente frustrante, era muito devagar, além de ser caro. E você compara agora com hoje em dia, que você vai em uma Starbucks e você espera uma conexão tão boa quanto a conexão da sua casa ou do seu escritório, senão você fica um pouco chateado. Então, você pensa nessa jornada, você percebe o quão caro era a internet, o quão caro era o acesso à informação comparado a onde a gente está agora. Então, para mim, mais ou menos, é como a inteligência artificial nos dias de hoje. Então, no momento, é relativamente caro, é relativamente difícil de acessar, mas nos próximos anos vai ser o novo normal. E eu acho que os varejistas de hoje têm que pensar: eu construo essa inteligência do meu lado, eu faço parcerias com organizações que podem me ajudar nessa jornada. Eu acho que é onde muitos varejistas estão hoje em dia, nessa decisão do que fazer, entendeu? Para entregar informações mais fidedignas para os seus milhões de perfis de consumidores que possuem. Deixa eu abrir. E a mudança das expectativas do consumidor, gerada não só por nossos clientes, mas também pelos nossos concorrentes indiretos, que eu falei anteriormente, diz a respeito da personalização e uso dos dados. Então, quando você pensa sobre os varejistas, a gente está falando de como podemos ajudar muitos anunciantes a melhorar, competir nesse novo normal e, eventualmente, escalar seus negócios. E como trazer tudo isso para o mercado de afiliados da melhor maneira possível. E é isso que a gente tem trabalhado já há um bom tempo. Temos bastante coisa no nosso roadmap para aprimorar essa experiência do usuário. Então, por meio da inovação, por meio do uso da inteligência artificial e para otimizar os resultados também, não só dos anunciantes, como dos publishers, né? Que acaba que dentro da rede de afiliados, um acaba não andando sem o outro. Acho que um dos produtos que faz muito sentido eu falar e que a gente tem trabalhado já e já está ativamente trabalhando com inteligência artificial, que foi desenvolvido pela Rakuten Advertising, é o matchmaking, que utiliza os dados dos nossos milhares de anunciantes para recomendar anunciantes que têm a probabilidade de performar melhor com o público, com seus consumidores. Então, se um afiliado tem um perfil específico de público, essa ferramenta indica quais são os melhores anunciantes que ele pode trabalhar para desenvolver ao máximo o seu potencial. Além disso, o uso da tecnologia de comissionamento dinâmico consegue ajudar o anunciante. Falei anteriormente sobre estratégias do comissionamento dinâmico, né? Onde a gente tem mais de 100 variáveis que o anunciante pode criar
para ele ser também fidedigno, entendeu? A sua estratégia e conseguir trabalhar da melhor forma possível, comissionando mais para um novo usuário ou comissionando mais para um usuário recorrente, se isso faz parte da estratégia dele, ou geolocalização, ou tipo de device, enfim. É isso que a tecnologia está fazendo, ela está aprimorando e desenvolvendo formas, entendeu, do anunciante trabalhar exatamente com a sua estratégia dentro do canal de marketing de performance. Isso é personalização, isso é tecnologia, isso é inovação, e é a partir daí que a gente vai desenvolver a indústria para o futuro. Contudo, nunca se trata apenas de tecnologia, né? E a tecnologia por si só também não é suficiente. Eu acho que a tecnologia, nossos 3 pilares aqui no Brasil, a tecnologia, transparência e segurança. Então, e serviço também, é o serviço, e precisamos aproveitar o melhor, então, do humano e da máquina. Então, o IA é importante, é uma ferramenta que reforça a experiência humana disponível. Os humanos têm a experiência de domínio, claro que as máquinas têm, porque foi criado por um humano, mas treinamento, criação de dados, combinações são guiados por humanos. Além disso, o monitoramento humano do comportamento da máquina também garante que os algoritmos estejam desempenhando, fazendo ajustes para garantir que, enfim, a máquina está aprendendo conforme deveria. Eu acho que eu poderia falar muito mais a respeito do futuro, é um assunto que me interessa muito, mas como o tempo é restrito, eu tinha muita coisa para falar, então acabou sendo um pouco picado. Com certeza podemos ter uma outra oportunidade para falar um pouco mais sobre o futuro, mas eu acho que algumas coisas para pensar e aceitando o novo normal. Então, a indústria criou a regulamentação de privacidade, prevenção e do rastreamento e bloqueio de anúncios devido à experiência ruim que criou para os anunciantes. Então, a própria indústria é culpada do que a gente está vendo hoje. Na era da publicidade mais responsável, também, cabe a nós ganhar a confiança dos consumidores que optam por oferecer melhores experiências dignas dos dados que compartilham. A IA é fundamental para a gente oferecer as melhores experiências, mas as marcas precisam também investir na organização dos seus dados para que eles estejam prontos para a inteligência artificial. As marcas se beneficiarão dos gastos mais eficientes, maior escala e melhor desempenho geral, impulsionados pela IA. Os consumidores se beneficiarão com uma publicidade mais valiosa e menos invasiva, impulsionada também pela inteligência artificial. E os humanos por trás das máquinas são a chave para o sucesso. Eu acho que é isso da minha parte. Muito obrigado. Tomara que tenha sido válido para vocês e tenha acrescentado alguma coisa dentro da sua estratégia. E aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. E eu deixei esse QR Code, onde você pode baixar o survey do caminho da retomada, onde tem muitas informações a respeito de como as pessoas globalmente e no Brasil vão se comportar agora no 4º trimestre. E você vai estar concorrendo também a uma camisa do Barcelona ao baixar esse survey. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Tem uma perguntinha só rápida para fazer para você. Como o marketing precisa agir diante de um consumidor cada vez mais inteligente e cada vez mais online? Bom, como marketing, então, o marketing, na verdade, são 2 pontos. Isso do lado do anunciante, que ele precisa organizar essas suas informações, entendeu? E também trabalhar dentro das possibilidades e dos clientes que aceitam compartilhar esses dados com eles, entendeu? Então, criar uma base de dados com informações relevantes e que possam ser importantes, entendeu? Para melhor personalizar a experiência do usuário. Dentro do lado de marketing, eu acho que inteligência artificial tem feito, e não só inteligência artificial, que é o primeiro ponto, mas depois machine learning e depois deep learning, para você entender exatamente o comportamento do consumidor
e o que ele está procurando e como entregar o melhor produto dentro do que ele está procurando no momento, entendeu? Para você acabar não tendo esse problema de entregar publicidades que não são relevantes. Eu acho que uma coisa que eu não falei durante essa entrevista é que nos Estados Unidos, de acordo com o Harvard Business Review, eles perdem $1 trilhão por ano em vendas com propagandas e canais de marketing que são irrelevantes para o consumidor. Então, é algo também a se pensar. Perfeito, Luiz. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Uma boa tarde para você, viu? Obrigadão. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.